E ele fala claramente que a CIA, durante a administração Biden, como eles chamam aqui, tentou derrubar Bolsonaro. Ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos no governo de Donald Trump, Mike Pence, faz declarações bombásticas em relação às eleições de 2022. Segundo Mike Pence, os Estados Unidos, por meio da administração Biden, interferiram diretamente para a derrubada de Bolsonaro. Confira mais esse escândalo da democracia tupiniquim. O vídeo que eu queria aqui mostrar para vocês foi publicado ontem. E tem tudo a ver, tá, com o assunto eleitoral, com o assunto das eleições desse ano, com o assunto principalmente do governo Bolsonaro, em que esse aqui você vai ter que prestar muita atenção nesse vídeo, traz muita informação. É um vídeo do Mike Pence, que foi publicado ontem, ele dando uma entrevista para o Tucker Carlson, tá? E ele fala claramente que a CIA, durante o governo Biden, durante a administração Biden, como eles chamam aqui, tentou derrubar Bolsonaro. Tá? E teriam aí, o que teria pesado nessa decisão de tentar derrubar Jair Messias Bolsonaro quando ele era presidente do Brasil, seriam por motivos financeiros ligados à agenda climática. Tá? Então a gente está com o vídeo aí já na bala, Bob? Então vamos assistir. Why did the Biden CIA try to overthrow the Bolsonaro government in Brazil? This was a pro-U.S. Political party. It was the person, Lula was tied at the hip with China, divested from all these U.S. contracts, massively reduced the footprint of U.S. aligned policies in the second biggest country in our hemisphere. And Brazil just announced like this $1.3 trillion climate finance initiative. And all of these people all these New York hedge funds and London banks who've skated towards this are in on that. This is a crazy case. One of the biggest beneficiaries of the post-coup Lula's government in Brazil were all of the clean ethanol. George Soros' longest-standing equity investment at that point was a company called Adecoagra, which did clean ethanol fuel alternatives. The problem is it's part of its business. Part of it is it's not competitive on price with diesel-based fuels. So the only way to compete and win that market and make millions of dollars is if the government imposes a mandate, a quota that forces people to buy your product. Well, George Soros co-sponsored those CIA-adjacent National Endowment for Democracy operations all over Brazil. Well, he's holding an equity interest in the thing that day one there's an imposed mandate to use those climate products. It's the same thing in Africa. You have CIA regime change to force clean energy companies so that the people who sponsor the donors who sponsor the politicians who pick the staff of the CIA enacts policies that makes money for those hedge funds invested in climate finance. So fucked up. I think that's what's happening in California without the regime change element. I think at the kind of, I think you have investors who profit from this. And the only way those investments can be profitable is if government imposes mandates, quotas, and bans on alternatives to that product. That's kind of the way the vaccine market works. Então, só a correção, né? Foi no show do Joe Rogan, tá? Eu tinha falado aqui da Carlson, foi uma informação errada. Eu acabei de receber aqui o vídeo e tive aqui uma informação errada. Então, corrigindo, foi no programa do Joe Rogan. O interessante é o seguinte, ele deixa claro que a CIA, durante o governo Biden, conspirou, né, para tentar tirar o Bolsonaro no poder. Ele fala a questão do financiamento climático de 1,3 trilhão de dólares, que teria sido anunciado pelo Brasil e que beneficiariam fundos, tá, de Nova York, bancos de Londres, e que um dos maiores ganhadores em relação ao setor de etanol limpo, né, seria o próprio Jorge Soros. Então fica muito claro que existem esses grupos, que a gente chama de globalistas, né, a gente chama de uma elite global, principalmente no aspecto financeiro, que querem comandar as políticas públicas de outros países. Então eles querem ditar como que o Brasil tem que agir, como que lá na África os países têm que agir, os países da América Latina. Por quê? Porque eles operam financeiramente e eles querem que os seus fundos sejam beneficiados. Então, se eles estão apostando na questão da energia limpa, foi o que ele explicou ali. Então eles vão fazer de tudo para que esses países tenham legislações que favoreçam a energia limpa. Na Sonat, você encontra esse colar de letras banhado a ouro com zircônia.
Uma peça delicada, elegante e perfeita para o dia a dia. Entre agora mesmo em sonate.com.br e confira esses e muitos outros modelos. Estamos esperando por você.